Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de devocional do Apacentai. E o tema de hoje é exatamente esse: não seja uma mula. Vamos fazer nossa leitura bíblica lá em Salmos 32, no verso 8 e 9. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. E o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedeçam. Vamos lá então. Na cultura judaica, quando a Bíblia estava sendo escrita ainda, era muito comum as pessoas fazerem comparações com animais para saber como as pessoas eram ou seriam. Por exemplo, Jacó, ele profetizava sobre o futuro dos filhos e comparava cada um deles com o animal, a fim de que, pelas características daquele animal, fossem identificadas as qualidades ou defeitos de seus filhos. Você pode achar isso lá em Gênesis 49, dá uma lidinha lá que você vai ver sobre isso. Usando esse mesmo exemplo, o salmista, onde a gente leu ali o Salmos 39, a gente fala salmista quando se refere a salmos, ok? O salmista, ele fala para Israel que eles não podem ser como um cavalo ou como uma mula. E vamos falar sobre por que eles não podem ser como um cavalo ou uma mula e por que você não pode ser como um cavalo e uma mula. O cavalo é, por natureza, selvagem, desgovernado, sem vontade de ser apanhado e, então, é tornado obediente. Aquele que deseja obter o favor de Deus não deve ser como um cavalo selvagem, um animal que só pode ser dominado por meio de um chicote, mas deve mostrar espírito calmo e submisso, sempre demonstrando um espírito disposto a obedecer e se submeter. Se alguém se torna súdito do governo de Deus, não deve ser subjugado e mantido como um cavalo, pela mera força. Deve haver a alegre submissão da vontade para poder servir com prazer. Então, nós, quando entramos no reino de Deus, nós devemos fazer por prazer e não obedecer como cavalos, tipo, vou fazer só porque estão me mandando. Não pode ser assim. As pessoas, elas não são colocadas ao serviço de Deus pelo poder físico. Eles não são mantidos lá por um meio fio de ferro. Eles vêm e se entregam voluntariamente à sua lei. É assim que o reino de Deus funciona. Você tem que fazer as coisas voluntariamente. Se você quer fazer parte do reino de Deus, você precisa vir com um espírito voluntário de obedecer a sua lei, um espírito voluntário de ajudar na igreja, um espírito voluntário de fazer a vontade de Deus. Outro animal que nós iremos usar de comparação é a mula. Por que a mula? Porque a mula é um animal que é muito desobediente. Não ser como uma mula representa ser uma pessoa tratável, gentil e submissa. Submeta-se à orientação e direção de Deus e da sua vontade para não ser tratado como uma mula. Outra característica predominante da mula é a falta de entendimento. Sim, ele é um animal irracional, então ele não tem entendimento. Ela não pode ser controlada pela razão e pela consciência, mas é governada apenas pelo poder de quem manda nela e pelo medo. Para não sermos como uma mula, o medo do inferno não deve mover as nossas ações em direção e à santidade do serviço de Deus. O que isso quer dizer exatamente? Isso quer dizer que você não pode fazer as coisas de Deus só por medo de ir pro inferno. Tipo assim, eu não vou fazer tal coisa porque eu tenho medo de ir pro inferno, mas não é só por isso, sabe? É por obediência. Eu não vou fazer isso porque eu amo a Deus. E não, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de ir pro inferno. Entendeu a diferença ali? Entre as coisas? Entre fazer as coisas por medo e fazer as coisas por amor? Nós, pessoas, temos razão e consciência e o senso moral. Não fomos feitas para sermos governadas como animais. Entretanto, todavia, aquelas pessoas que insistem em ser como mulas precisam ter a sua boca presa por um cabresto que lhes impõe freio em suas palavras e em suas obras. Tanto o cavalo quanto a mula não possuem características de serem animais domésticos, e muito menos animais dóceis. Eles não vão até o dono deles por conta própria. O que atrai a mula e o cavalo é o que eles ganharão, pois não possuem afeto àqueles que têm direito sobre eles. Assim são os crentes que são mulas e cavalos, que frequentam a igreja apenas como se fosse o seu pasto, de onde irão retirar o que precisam para terem sustento e se satisfazerem.
Mas o que tudo isso quer dizer, Mona Lisa? Isso tudo quer dizer que você não pode buscar a Deus por interesse. Buscar a Deus deve ser algo leve, agradável e voluntário. Buscar a Deus por amor e não por barganha ou querer algo em troca. E aí, o que você está fazendo para não ser um crente mula? Para não ser uma mula? Não seja uma mula. Não busque a Deus apenas por recompensas. Adore a Ele, busque a Ele por amor. E é isso, galera. Por hoje é só. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo devocional.